Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Pessoal, como o canal é novo, eu estou ainda adaptando uma forma que seja coerente que a espiritualidade queira trabalhar, tá bom, pessoal? Então, sim, vai ter semanas, meses que eu vou mudar, porque o canal é do espiritual e não meu, tá? Hoje a gente vai fazer a leitura do signo de Gêmeos, tá bom? E é isso, tá, pessoal? Eu tô aqui com um baralho de Dona Pombagira. Gente, a minha leitura, ela funciona da seguinte forma, tá? Eu não leio somente baseado no que está nas cartas. Eu leio também baseado na minha intuição, tá? Porque eu sou clarividente, claro sensitiva, claro auditiva e claro premonitiva. Então, assim, é como o baralho é o caderno e o meu espiritual é o lápis. Então, um une o outro para que possamos aqui chegar numa leitura, tá? E eu passo a informação para vocês. Então, é dessa forma, tá, pessoal, que eu faço as minhas leituras. Opa, tem carta virada aqui. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Espiritualidade, qual que é a mensagem para o signo de Gêmeos? Espiritualidade, qual que é a mensagem para o signo de Gêmeos? Pessoal, ó, espiritualidade, qual é a mensagem aqui para o signo de Gêmeos? Pessoal, e se vocês não se conectar com a energia, tudo bem também, tá? Se conectar também tudo bem, porque como é uma energia para várias pessoas, então tem gente que não vai se conectar, como pode conectar com a leitura de outro tarólogo. E tudo bem, né? Deixe já seu like aí para ajudar essa louca aqui. E vamos lá, né, pessoal? Qual é a mensagem para o signo de Gêmeos? Qual que é a mensagem para o signo de Gêmeos? Qual é a mensagem para o signo de Gêmeos espiritual? Qual é a mensagem para o signo de Gêmeos? Qual é a mensagem para o signo de Gêmeos, pessoal? Espiritualidade, qual é a mensagem para o signo de Gêmeos? Qual é a mensagem para o signo de Gêmeos? Aqui eu vejo superação no seu passado, no seu presente vícios e teimosia, amigo fiel e aliado. No fundo do deck, melancolia, depressão e lágrimas. Gente, no início da leitura aqui, quando eu comecei a embaralhar, eu já senti uma energia um pouco densa, sabe? Vamos lá. Aqui no seu passado, pessoal, eu já sinto que você é uma pessoa que veio de um passado não muito fácil, tá? Eu conecto aqui com os geminianos de um passado que vem um pouco de sacrifício, tá? Eu conecto aqui com os geminianos que teve que muitas das vezes abdicar da sua felicidade por conta de coisas da vida, né? E eu não sinto assim que é um karma, tá? Mas eu sinto aqui que foi preciso você passar por isso. Ou melhor, foi preciso? Não. Foram situações que foi colocada na sua vida, mas que foi preciso você passar por isso para você amadurecer. Tá bom, pessoal? Então, aqui, as pessoas do signo de Virgem que conectou com essa mensagem são pessoas que até a sua adolescência, sua pré-adolescência, tiveram uma vida não tão fácil, né? Eu falo de questões presentes, de questões
do cotidiano mesmo, por exemplo, coisas que a gente não tem controle, né? Eu, por exemplo, eu cresci numa família onde que eu tive de tudo, tive casa, tive comida, tive roupa boa, mas eu cresci num ambiente extremamente tóxico, né? Violento, com violência doméstica, com alcoolismo, com preconceitos e diversas outras coisas. Então, são situações que foram impostas na minha vida que era fora do meu controle. Imagina uma criança de 7 anos estar em violência doméstica. O que, que uma criança de 7 anos podia fazer? Nada. Eu não iria fugir de casa, né? Então eu falo nesse contexto aqui, tá? Que são uma pessoa que teve que muitas das vezes superar as adversidades que foi colocada na sua vida por questões de terceiro. E, enfim, pessoal, não é sobre se você era merecedor de passar por isso ou não. É que foi colocado na sua vida e tudo tem um porquê, tá bom? Tudo tem um porquê nessa vida. Deus não faz nada de errado. Deus é perfeito, Deus não faz nada de errado. Se isso aqui estava na sua vida, certamente é porque você precisava passar por isso, tá bom? É, Aqui eu sinto também que também demanda muito do contrapartida o que você vai fazer em relação a isso, tá, pessoal? Se você vai se tornar uma pessoa boa, se você vai se tornar uma pessoa ruim diante a essas circunstâncias que foi colocado na sua vida, tá? Que aí já é uma questão do livre-arbítrio. O que você quer colher na sua próxima vida? Eu sei que muitas das vezes pode parecer injusto, como foi na minha concepção, que eu acredito que foi uma injustiça eu ter passado por tudo que eu passei, mas eu decidi ser uma pessoa boa ainda assim sobre isso tudo, né? Hoje eu tenho o poder de escolher as situações que chegam para minha vida, né? Mas para que eu pudesse ter essa maturidade, eu tive que passar por isso aqui. Talvez se eu não tivesse passado por essas questões, ou se você não tivesse passado por essas questões, você seria uma pessoa de mau caráter, você seria uma pessoa mesquinha, você seria uma pessoa é, snob. Então, assim, como eu disse, Deus é perfeito e tudo que vem na vida da gente é com um propósito. Você também pode ter karmas a cumprir com as pessoas que circulavam a sua vida no passado, karmas de outras vidas. Isso também tem que ser levado em consideração, né, pessoal? Então eu vejo aqui que no passado você passou por muitas dificuldades, superou, e no seu presente eu vejo vício e teimosia. Tá? Eu não diria que aqui, pessoal, eu vejo como um aspecto extremamente negativo, né? Porque, como eu disse, tem coisas que a gente tem que passar, karmas que a gente tem que cumprir para que a nossa vida possa andar, né? E esse vícios e teimosia, eu sinto aqui, pessoal, que está na hora de você ter o discernimento que essas coisas que você passou na sua vida, elas não podem interferir no seu atual presente. Essas coisas que você passou na sua vida está no passado, tá? Ficou no passado. Tá? Hoje você tem o livre-arbítrio de escolher as situações que estão na sua vida, porque você, pelo que eu sinto aqui, você é uma pessoa que trabalha, que é uma pessoa que tem o poder de ir e vir nas mãos. Então essas questões aqui, elas não podem mais te atrapalhar. E vícios e teimosia fala sobre isso. Você está vivendo o seu presente, mas vivendo o seu presente, mas ressoando na energia do passado, né? Não culpe essas pessoas por tudo que você passou. Não culpe Deus, não culpe, porque você não sabe o que você fez na vida passada, você não sabe o karma que você tem que pagar. Então, assim, eu entendo vocês que é de extrema a gente olhar para um aspecto, você sendo positiva, e essas questões ter interferido no seu passado, eu entendo sim que você deve olhar, poxa, eu era uma pessoa tão boa, e essas coisas foram colocadas na minha vida, por quê? Eu entendo porque eu também vim de uma situação difícil. Só que hoje eu já liberei isso pro passado, porque eu não posso voltar e mudar o passado. E eu ficar remoendo essas questões vai me travar para um futuro positivo, talvez. Entendeu? Esse karma com essas pessoas eu já paguei. Eu já paguei. Entendeu? E o que me resta hoje no meu presente é eu tirar do meu passado tudo que eu passei como experiências para eu construir um futuro melhor.
né? Escolher bem as pessoas, entender que tudo que a gente faz, a gente paga, entendeu? Entender que tudo que a gente proporciona para o outro, a gente vai levar para a próxima vida, né? E se essas questões que foram colocadas na sua vida por maldade, sim, karmas de você ter pagado por outras pessoas, essas pessoas, elas nas próximas vidas, elas também vai pagar esse karma com você, porque isso foi colocado na sua vida sem estar na sua linha de destino. E sim, gente, pode acontecer por maldade, pode acontecer por trabalhos feitos. Por exemplo, o pai e a mãe de uma criança são casados, teve o filho. Aí vem uma outra lá abençoada, faz um trabalho para separar esse casal. Entendeu? Aí já é uma maldade, porque o casal era para ficar junto e ser uma família feliz. Vem uma terceira pessoa, tenta separar o casal, então todos sofrem. Mas tem que entender que essa pessoa que fez o trabalho para essa família sofrer, na próxima vida, ou até mesmo nessa vida mesmo, ela vai pagar. Então, tem coisas que foram colocadas na sua vida por maldade. Como também eu conecto com pessoas que tinham karma a pagar com essas pessoas. Então, eu sinto aqui, se você ficar preso nessa energia de passado, você nunca vai progredir. Você nunca vai ir para frente, porque, como eu disse, Deus é perfeito, né? Deus é perfeito. E o fato, por exemplo, dessa terceira pessoa ter feito algo ruim para essa família, pode ser que essa família também tenha um karma a pagar com essa pessoa. Então a gente nunca se sabe. A única coisa que a gente se sabe é que a gente tem que liberar essas questões pro universo, porque isso foge do controle da gente. Entender que quanto mais eu bater nessa tecla, quanto mais eu remoer coisas do passado, mais preso nessa situação você vai ficar, né? E isso levando para longe o que você pode escolher de melhor no seu futuro. Então, Vícios e Teimosia fala sobre isso, sobre você ficar batendo nessa tecla onde que onde que você tem tudo para viver algo positivo, mas você precisa liberar essas questões do passado, porque ficou no passado e a gente não pode mudar o passado, entendeu? A gente pode construir um futuro. Então, eu te aconselho aqui você procurar um terapeuta, você procurar alguma forma para tratar essas questões que foram colocadas na sua vida ou esses karmas que você pagou, para que você possa ter um futuro mais abrangente. Olha o que eu vejo aqui. Amigo fiel e aliado. Então, assim, você tratando essas questões, você tem tudo para ter um futuro melhor, né? Com base nas suas escolhas, é claro. Se você tiver escolhas negativas, você vai ter um futuro negativo. Se você fizer escolhas positivas, você vai ter retorno positivo. Então, o que eu vejo no seu atual presente é isso. Você precisa liberar essa energia para que você possa viver algo positivo, tá? E lembrando, gente, nem tudo que é colocado na nossa vida é por maldade, tá? Tem coisas que a gente tem que passar para amadurecer, tem coisas que a gente tem que passar para pagar os karmas de outra vida, como tem coisas também que a gente tem que passar como Dharma, que é coisas positivas, né? Então hoje eu sinto que você deve sim procurar uma terapia para colocar essa mágoa, essas coisas que estão correndo você por dentro para fora. E consecutivamente você vai ter um futuro melhor. Olha aqui para você, amigo fiel. Então, assim, pode ser que uma pessoa venha no seu futuro para te ajudar com essas questões, tá bom? Pode ser que seja um amigo, pode ser que seja um familiar, pode ser que seja até mesmo um romance, tá bom? Eu sinto aqui que você não é uma pessoa que é comprometida e também não vai ser comprometida tão cedo até você libertar essas coisas. E se você arrumar alguém, você não vai viver feliz porque você não libertou isso aqui. Você não libertou para que o novo possa entrar na sua vida. Então eu sinto isso. Aqui no fundo do deck a gente tem melancolia, depressão e lágrimas. Ou seja, isso aqui é uma coisa que você não pode tirar da sua vivência.
tá? Você vai viver isso pro resto da sua vida. Você vai lembrar disso do resto da sua vida. Aí, qual é a emoção que você impõe sobre essa lembrança que vai determinar? Eu vejo aqui no seu futuro, sim, que vai vir uma pessoa para te ajudar nessas questões, mas no fundo do deck saiu melancolia, depressão e lágrimas, né? E eu sinto aqui que através dessa pessoa você vai liberar esses karmas, mas no futuro vai demandar como você vai lidar com essas emoções. Olha, melancolia, depressão, lágrima, roubo, perda de energia, desgaste, perigo, pessoa perigosa e caminhos abertos, tá vendo? Pessoa intermediária, união de negócios, confirmação. Então o deck, ele confirma tudo o que eu falei, tá vendo? Confirma tudo o que eu falei, que é sobre a partir do momento que essa pessoa, essa situação vem na sua vida para te ajudar a libertar essas questões, no seu futuro, essas questões ela pode voltar na sua mente, né? Porque o espiritual ele vai te pregar algumas situações para entender se você libertou mesmo essa situação, se você amadureceu, se você evoluiu. Se você evoluiu, consecutivamente, você vai ter caminhos abertos, pessoa intermediária, negócios. Essa pessoa intermediária aqui, eu falo até de um casamento feliz, tá bom? Confirma, olha para você ver. Ou consulente, magias e feitiço, espiritualidade maior, surpresas pela porta da frente. Então, assim, você tem um futuro extremamente positivo, mas você precisa libertar isso aqui do seu passado para que você possa viver o melhor do seu futuro, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu tenho aqui para o signo de Gêmeos. É uma mensagem um pouco densa, eu diria, porque quando eu comecei a ler aqui a mensagem, embaralhar o baralho, eu já senti uma energia um pouco densa. Densa de quê? De qual sentido? Densa que você fica remoendo essas questões dentro de você e não precisa. Entendeu? Você tem que colocar na sua cabeça que cada um vai pagar pelo que fez, como que cada um também vai receber o que fez. Então procure aí um psicólogo para uma terapia, para curar o seu eu, a sua criança interior que está ferida, né? Por essas questões. E não coloque pro lado pessoal, por que isso me aconteceu? Você tem que levar em consideração que a gente tem karmas a pagar, como a gente tem dharmas a receber, né? Igual eu disse. Talvez você foi colocada nessa situação, nessa família, para você se tornar uma pessoa mais humana, vamos dizer assim. Porque se você não fosse colocada nessa situação, talvez você seria uma pessoa mesquinha, uma pessoa de um caráter duvidoso, né? E afins. Então essa é a mensagem que eu tenho pro signo de Virgem. Passou até um pouco do tempo que eu planejo para cada leitura de cada signo. E é isso, pessoal. Se você conectou com essa energia, curte aqui, comenta, deixe seu comentário, tá bom? E se você não conectou com a energia, tudo bem também, tá bom? E é isso, pessoal. Beijos.